Os evangelhos apócrifos e os ensinos secretos de Jesus. Eu ainda apurei que um dos apóstolos da segunda geração, chamado Clemente, também no Egito, em Alexandria, tinha um de seus livros na sala 16. Ele havia sido o mentor de Orígenes, mas eu não sabia. De acordo com o meu entendimento, deixo claro para vocês como descrevo as gerações dos apóstolos. Eu considero primeira geração, obviamente, aquela que esteve com Jesus, ou viveu em sua época, podemos dizer, até os anos 100. A segunda composta por aquelas pessoas que viveram entre os anos 100 a 160. A terceira, as que viveram entre os anos 161 e 240. E assim sucessivamente. Clemente de Alexandria viveu entre os anos 150 e 210, portanto, um apóstolo da terceira geração. Outros autores, pude observar enquanto fazia meus estudos de doutorado, apresentavam outra classificação das gerações, em uma contagem de tempo diferente, mas esse detalhe realmente não importa, sendo conveniente apenas para enquadrarmos os respectivos autores no tempo. Em um dos diversos arquivos que pesquisei, havia uma carta em latim, de Clemente a seus alunos e seguidores, informando que Jesus, depois de sua ressurreição, ensinou doutrinas secretas aos discípulos mais próximos, e Marcos teria sido, do mesmo modo que Tomé, um daqueles que conseguiram deixar registrados alguns desses ensinamentos. O apóstolo Clemente, ao se referir ao Evangelho apócrifo de Marcos, assevera ser um dos mais espiritualizados que há, com textos que necessitavam de estudos pormenorizados, por alguns poucos iniciados nos grandes mistérios dos ensinos de Jesus. Foi aqui que comecei a entender o que Orígenes tinha dito a Wycliffe sobre os ensinamentos secretos para poucas pessoas, os iniciados, que se conheciam por toques de mãos ou troca de sinais, cujo significado apenas eles conheciam. Tais ensinamentos de Jesus, bem elucidados nos evangelhos apócrifos, ensinam que é por meio das reencarnações sucessivas que nos livramos da necessidade de reencarnar, podendo assim viver ao seu lado. Eles nos falam das amarras e amarguras desta vida e das almas que não conseguem se salvar e têm de retornar à carne, com o esquecimento do passado, bebendo a água da ignorância, vivido nas encarnações anteriores. Concluo que realmente o esquecimento do passado é fundamental para o recomeço de outra vida. Caso contrário, se tivéssemos ciência de nossos erros anteriores, ficaríamos loucos sem conseguirmos viver o presente. E essa questão tornou-se mais clara para mim ao reler o dito 84 do Evangelho de Tomé. Quando vedes agora a vossa aparência, vós vos rejubilais. Mas, quando virdes vossa imagem, aquela que existe antes de vós, a que não morre e nem se manifesta, quanto podereis suportar? Que interessante saber que Clemente foi o mentor de Orígenes, seu professor de teologia, e que, certamente, foi quem percebeu nele um potencial de futuro iniciado nos ensinamentos secretos de Jesus. É sabido que, entre os anos 66 e 73, houve grande revolta dos judeus da Judéia contra o domínio do Império Romano, e Jerusalém foi o epicentro desses distúrbios. Algumas de suas vitórias parciais inebriaram seus habitantes, mas Roma não perdoou e praticamente destruiu a cidade e o templo, considerado o mais sagrado ícone da fé judaica. Foi durante esse período que alguns apóstolos de Jesus e seus seguidores resolveram mudar-se para o Egito, especificamente para Alexandria, pois naquela região eles sabiam que existiria espaço e guarida para os seus ensinamentos. Esta cidade, conhecida por sua imensa biblioteca e sua população multirracial bastante jovem, era um local fértil para receber os ensinamentos secretos de Jesus. E foi para lá que os seguidores dos apóstolos Marcos e Tomé os levaram. Não tenho dúvida de que Clemente recebeu esses documentos e até lições secretas de apóstolos da segunda geração que ali se haviam estabelecido. Assim, pois, Clemente pôde passar adiante a um grupo de iniciados aqueles ensinamentos.